Opa, agora estamos gravando. Bom, gente, vamos dar início, então, ao nosso evento. Bom, boa tarde a todos, todas. Sejam bem-vindos, então, né, ao início do nosso evento, Arquivologia Solidária. A Arquivologia Solidária, ele surgiu da união de colegas de profissão, profissionais, trabalhadores de arquivos, né, e tem como objetivo comum apoiar, de alguma maneira, os arquivos que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então, esse grupo, basicamente, né, se organizou e conta, então, né, com a elaboração, com a organização deste evento, com uma série de palestras, oficinas, onde todos os recursos, então, né, serão destinados à recuperação e manutenção desses arquivos, né? Se vocês, então, hoje, nesta tarde, estão aqui conosco, é porque vocês se inscreveram, que vocês doaram, né, e se uniram a essa rede de solidariedade junto conosco. Então, muito obrigada por estar aqui hoje conosco, a cada um de vocês, para somar conosco nesta jornada, né, e mais ainda nós queremos, então, pedir que você ainda compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, que ainda dá tempo de se unir a nós, de mais pessoas, né, de mais colegas se unir a nós nesse movimento, participando do evento ou fazendo a sua doação. Certo, gente? Então, como a Tati já apontou aqui também, a gente está durante, né, as palestras, nós estaremos com o box de perguntas e respostas aqui disponíveis, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode compartilhar aqui a partir da interação do perguntas e respostas, tá? O chat está desativado para essa conferência neste momento, certo, gente? Bom, então vamos iniciar literalmente as nossas atividades hoje. Nós recebemos, então, Luciane Adolfo, né, que vou apresentá-la brevemente. A Luciane, então, é arquivista com mais de 15 anos de experiência atuando no Poder Judiciário, membro representante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Comitê PRONAME, que é o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, do CNJ, desde 2019. Ela é membro do Conselho Internacional de Arquivos e da Seção de Arquivos de Direitos Humanos do ICA também. Então, bem-vinda, Luciane, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje, colaborando, e a palavra é sua agora, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada, Leolívia, pela apresentação. Eu queria só complementar rapidinho, eu sou formada em arquivologia pela UFSM e tenho especialização em gestão em arquivos pela mesma universidade e o mestrado em engenharia e gestão do conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. E para mim é uma honra estar aqui ajudando e contribuindo e fazendo minha doação tanto de tempo quanto de recurso para essa causa, porque eu trabalho para os arquivos do Rio Grande do Sul, apesar de eu estar trabalhando remotamente, já faz 1 ano e meio. Eu estou dando todo o suporte que eu posso à distância daqui, aos colegas que estão lá atuando, e não seria, né, da minha vontade não ajudar também nesse evento que tá levantando recursos para isso. Então, aqui vai a minha contribuição. Que é essa apresentação, que eu queria dar um contexto também, porque eu comecei a estudar italiano já faz alguns anos, então já venho nesse estudo, e depois que eu vim morar aqui, comecei a estudar um pouco mais da arquivologia, né, aqui no país. Então, aproveitei essa oportunidade para passar um pouquinho para os colegas que tiverem curiosidade sobre o que um dos temas que eu tenho estudado, assim, já que eu estou em contato com essa língua, né, diferente. E aí aqui eu trago algumas reflexões, eu vou compartilhar, eu tinha esquecido da Mas eu já ia te lembrar também, Luciane. Vamos lá. Vou compartilhar de novo. Ficou certinho? Que nem antes? Tá.
Então, a ideia aqui foi trazer, porque eu comecei a ler textos sobre classificação na área de arquivos aqui na Itália, e como que eles entendiam isso, e comecei a perceber que eles tinham essa distinção que na arquivologia no Brasil a gente não tem, né? Que é essa... Não é que não tenha, vocês vão perceber ao longo do tempo que na verdade a gente tem, só que a gente não trata dessa forma. Então isso foi o que me deixou muito curiosa, assim, com relação ao a forma como eles enxergam. Então, vou passar aqui. A ideia aqui é trazer uma ideia geral sobre o que é fascicolazione. Eu vou fazer um mix, né, trazendo essa palavra em italiano, que é uma função, uma atividade, e também falar de fascículo, que é um dossiê, digamos assim, já vamos ver com mais propriedade o conceito. Nós trazer uma ideia geral e os princípios-chave desse conceito, as aplicações e os benefícios que se vê com essa atividade nos arquivos, e exemplos, desafios e considerações que eu levantei nesses meus estudos. Então, o que é o fascículo, né? O fascículo é uma reunião... eu trouxe alguns conceitos, e um conceito mais antigo que eu localizei para vocês terem uma ideia, de 1900, num régio decreto, que já trazia o que era o fascículo, né? Que é uma reunião ordenada por data ou por número dos atos recebidos e expedidos da mesma atividade. Então, lá atrás, muito tempo, já se trazia esse conceito. E depois tem um conceito de uma autora bem renomada na área aqui também, que é... Eu até deixei bem destacado ali, uma tradução minha, né? O fascículo é constituído de documentos relativos a uma determinada prática, é a unidade de base indivisível de um arquivo. Então, é o nosso dossiê, né? É a nossa, assim, unidade básica que no arquivo a gente considera aquele conjunto de documentos, né, munidos de organicidade. E o fascículo informático, que também é a forma que eles denominam, que seria o dossiê digital, reunião estruturada e identificada de documentos informáticos, contendo documentos ou dados produzidos no exercício funcional de uma atividade ou no desenvolvimento de um procedimento específico. Aqui são alguns dos conceitos, mas tem vários outros, assim, que é possível localizar, mas alguns que eu acho que identificam bem. Outra questão também que se traz é os tipos de fascículos, que são 4 tipos, por 4 ou 5 tipos, algumas artigos e documentos vão trazer como 5, porque eles consideram pessoa física ou jurídica, diferente, né? Pessoa física ou jurídica, atividade, assunto ou procedimento. E aí também um conceito bem interessante da Mariela Guercio, que é uma outra professora aqui, muito renomada na área arquivística, é constituído de documentos não aleatórios, mas funcionais, completo e preciso, de uma única unidade documentária. Então, só para dar uma visão geral do que é o fascículo, né? Mas então, e a fascicolazione? Onde que ela entra aí? E se fala muito na literatura, na área de documentos digitais, de gestão de documentos digitais, sobre a fascicolazione. Inclusive, esse tema me veio por um artigo que eu li no LinkedIn sobre esse tema, de um arquivista que trabalha na área digital aqui na Itália, e ele faz uma reflexão dessa. Inclusive, eu fiz uma lista de todos esses materiais que eu pesquisei, que eu consultei, para disponibilizar para quem quiser dar uma aprofundada no assunto e tiver curiosidade ou tiver conhecimento no italiano ou quiser traduzir, e pode ir buscar mais informações. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho da fascicolazione, que é a contextualização do documento internamente ao procedimento, é a base dessa atividade, né? Fasciculare significa que o documento pertence ao mesmo procedimento, são mantidos juntos na ordem,
pela ordem de acumulação, de acordo com a qual foram formados, obtendo-se assim um arquivo que contém o histórico de procedimentos e possibilita o exercício do direito de acesso. Uma das coisas que eu percebi de bastante diferença é que a fasciculazione, ela traz a análise do ordenamento pela parte de baixo para cima, e a classificação, ela vem de cima para baixo. Obviamente que eu estou focando aqui na fasciculazione, mas também na arquivística italiana se fala muito na classificação, que me pareceu muito similar à forma como a gente enxerga na arquivística brasileira, trazendo bastante a questão funcional, né, vindo de cima para baixo. Então, essa visão que demonstra que tu precisa pensar como que tu faz a agregação, os conjuntos documentais, a partir de baixo para cima na classificação, me pareceu uma visão diferente do que a gente tem e que talvez possa trazer insights que nos favoreçam a classificação de documentos digitais ou até nos não digitais, né? Mas hoje a nossa maior problemática, na maioria dos órgãos, na maioria dos profissionais, é dos digitais. Então, aqui eu trouxe nesse slide orientações, inclusive ali embaixo quis deixar bem pontuado que é de uma apresentação da Mariela Guetzel, de 2015, que também está lá nos links que eu tenho da lista da bibliografia que eu consultei. E ela traz aqui orientações quanto à formação dos fascículos. E vejam bem, toda essa apresentação que ela fez é relacionada a documentos digitais, ela não está falando para documentos físicos. E aí a gente pode pensar, mas isso é só ordenação de documentos. Não é. É muito mais do que isso, porque traz o pensamento e o planejamento de como esses documentos estão sendo acumulados, como eles estão sendo produzidos. E o que me trouxe bem forte assim, é que se pensa desde a produção, detalhes da produção que talvez na arquivística brasileira a gente não tenha atualmente, ou não esteja dando tanta atenção, assim, que talvez seja um ponto a se pensar. Então, como é a formação da fasciculação, dos fascículos, né? Em sistemas descentralizados são necessários critérios compartilhados, que descrevam o tipo de arquivos produzidos em cada classificação, o sistema de organização e os critérios para a manutenção desses conjuntos, e eventual presença de dossiês, subconjuntos, subdossiês, ou séries, e critérios de nomenclatura por tipologia de conjuntos. Regras de gestão do ciclo documental do conjunto e da série, então, informações sobre abertura, inclusão de novos documentos, movimentação e fechamento. Tudo isso faz parte do pensar a fasciculazione, né? No planejamento dos tipos de fascículos, é necessário evitar uma fragmentação desnecessária, uma junção excessiva de documentos internamente à mesma unidade, a tendência de criar fascículos com a denominação do destinatário, porque tem que sempre se pensar na produção, na atividade que originou ele, né? Na descrição dos fascículos, é necessário saber que a quantidade excessiva de documentos não organizados em critérios significativos torna rápido o trabalho de acumulação, né, de produção dele, mas torna difícil a busca. E isso a gente já percebe no digital, onde a gente vê documentos ou processos, expedientes, dossiês muito grandes, com muita documentação acumulada internamente, onde fica difícil de localizar o que se busca, né, o que se quer encontrar daquela informação. Mesmo que se tenham ótimos recursos de busca, às vezes isso vai nos trazer muito resultado, mas não vai nos trazer a informação necessária que a gente está buscando. Então, todas essas regras de formação de um fascículo, de um dossiê, de um conjunto de documentos, elas vêm a agregar e ajudar nesse sentido. A multiplicação de fascículos torna desafiador o trabalho de criação, mas significa uma melhora, né? Simplifica a recuperação dos documentos, como eu estava falando para vocês.
outros pontos interessantes que ela fala sobre a formação desses fascículos, né? Ele pode ser fechado periodicamente, como caso daqueles com base anual, que tem muitos nos arquivos, né? Que pode ser fechado com relação à conclusão do procedimento, simplesmente porque aquele procedimento finalizou, ou por ter natureza permanente. Pode ter a natureza permanente, onde ele fique por muitos anos, durante o tempo que um servidor está, por exemplo, o dossiê daquele servidor vai ficar por muito tempo. Então, outra questão para a formação dos critérios de formação dos fascículos é que eles podem ser funcionais por procedimento administrativo ou assunto, onde a relação não é sempre biunívoca por atividade. Então, não necessariamente ela vai ser só aquela atividade, mas ela pode ter relação com outras atividades daquele órgão, daquela entidade produtora. E ele pode ser não homogêneo, relacionado à função, então, relacionado a uma pessoa física ou jurídica, e ter muitos assuntos internamente àquele fascículo. No caso de conjuntos por tipo de documento, aí, tipo, contrato, circular, ofícios, etc., todos os tipos simples, aí o termo que se usa não é fascículo, mas é série documental. Então, é tudo aquilo que a gente descreve no plano de classificação, só que a gente descreve citando ele simplesmente, né? Citando o dossiê, citando a série documental, citando os documentos produzidos ali. E o que na fasciculazione me transpareceu que se faz e que se detalha mais, e aí eu vou trazer mais algumas slides falando sobre isso, é que se pensa e se descreve, se registra como é que esses documentos são produzidos e como é que eles são pensados para serem, né? Não simplesmente aguarda que o arquivo, que o documento produzido lá na administração vá para o arquivo da forma que veio, sem ser pensado, planejado, né, adequadamente. Então, outro exemplo que ela dá é um fascículo por série documental, que daí, por exemplo, tem circular de serviço do ano de 2014, né, o ano da produção. Então, esses exemplos, assim, que demonstram, tipo, fascículo por pessoa, daí seria o dossiê pessoal, né, da unidade de recursos humanos e o ano de abertura daquele dossiê, daquela pessoa. E aí, aqui, para a gente refletir, né, muitas vezes o que a gente tem é a falta de controle dessa produção documental e a gente acaba tendo aquelas massas documentais acumuladas. Mesmo que a gente tivesse a classificação em si, a gente consegue subdividir por classes maiores, mas a gente, internamente, a série documental, a gente não faz esse planejamento tão acurado, que é o que me demonstra que a fasciculazione se debruça um pouco mais. Então, a gente tem massas documentais acumuladas bem fragmentadas, ou desarmônicas, ou redundantes, né? E que acaba evidenciando uma ineficiência, né, da organização, dificulta a sua competitividade, atrasa seu desenvolvimento e também não deixa em conformidade com a legislação, muitas vezes. E esses problemas, eles se aplicam no digital e se aplicam no físico, né? E no digital a gente sabe que tem muito mais recursos, né, disponíveis para ajudar nisso, com pesquisa, busca, inteligência artificial, 500 coisas que estão aparecendo. Mas, de qualquer forma, a produção documental do órgão, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada, para que não aconteça alguns Frankensteins no meio da documentação digital, que é bem comum de aparecerem. Uma das perguntas que também colocadas pelo autor do artigo que eu comentei com vocês no início, que eu li, é que as pessoas não querem mais classificar. E eu acho que um dos problemas que está se enfrentando é a dificuldade de ser assertivo na classificação, porque muitas vezes a classificação em sistemas digitais ela é exigida do produtor lá no início do documento, lá naquele primeiro documento que ele vai produzir.
Então, aquele seja, por exemplo, no âmbito jurídico, que seja o advogado que vá classificar aquele documento, ou um produtor, um técnico administrativo em qualquer órgão, que vai lá e cria um documento do zero, ele vai ter que classificar, e ele tem essa ideia de como a organização funciona e qual é a classificação adequada para aquele documento que ele está produzindo, muitas vezes ele não vai ter, né? Então, a Fasciculazione, ela dá esse suporte, porque ela traz os tipos de séries e os tipos de dossiês que são criados, né, que são levantados na produção documental do órgão e que estão ali, digamos, como ideias do que se produz naquela determinada atividade. Por exemplo, recursos humanos, tu tem os dossiês por pessoas e ali naquele dossiê por pessoa tu coloca determinados tipos documentais ali dentro. Então, na prática, o que se faz, né? Como é que eles fazem essa fasciculazione? É um plano de organização dos conjuntos documentais, é um instrumento integrado ao sistema de classificação, partindo de níveis hierárquicos inferiores, como eu tinha comentado com vocês. Então, ele vem meio de baixo para cima, ele é pensado de baixo para cima, num plano de classificação. Né, destinado a identificar os tipos de agregações desses conjuntos, né, tipos de séries e tipos de dossiês, que devem ser produzidos e gerenciados em relação aos processos e atividades que se dividem as funções desempenhadas pelo órgão, pela autoridade, enfim. Trata-se de uma ferramenta integrada aos sistemas de classificação a partir de níveis hierárquicos inferiores, né, desse último, e destinada a identificar os tipos de agregações de séries e tipos, mais ou menos a mesma ideia. As regras e indicações necessárias para a formação de arquivos, séries de documentos e séries de arquivo devem, portanto, ser indicadas no plano de organização ali está agregados, mas seria de agregação, né? Eles consideram como, falam de fasciculazione e agregazione. São formas de fazer de montar esses conjuntos documentais. E aí, só para ilustrar a ideia, assim, o plano de classificação, onde tem as funções desempenhadas, relacionadas aos normativos e às atividades que o órgão e a entidade desempenham. E aí tu tem um plano de produção, eu chamei de plano de produção, porque me demonstra ser muito isso, assim, é pensar como aqueles documentos são produzidos. Eles são produzidos a partir de dossiês e conjuntos, ou são séries de documentos que são produzidos progressivamente e montam um conjunto por ano ou por atividade. Então, esse plano intermediário, assim, do que é essa produção documental, e um terceiro instrumento que agrega isso tudo à temporalidade, né, relacionada a tempo de guarda no arquivo corrente, tempo para transferência para os arquivos intermediários, que eles chamam de arquivos de depósito, ou permanente, e o tempo para eliminação. Aqui no balãozinho, como que é descrito, né? Esse piano de aggregazione ou piano de fasciculazione e formazione dell'archivio. Aqui eu quis trazer uma tabela assim com dados obrigatórios de um fascículo. Isso também se percebe bastante na legislação de produção documental da Itália, sabe? Que esses são dados obrigatórios que se existam. Para vocês terem uma ideia, naquele primeiro documento que fala de fascículo, ele diz que tem que ter, que um fascículo deve ter uma capa, deve ter tantos centímetros e deve ter tais informações nessa capa. E agora isso foi sendo transformado para o digital. Então, nós temos metadados que precisam ser trazidos para esses fascículos, né, para esses, ou séries, que são necessários para que se entenda aquela produção documental. Então, o tipo de agrupamento desses documentos, que é ali na primeira coluna, então, por atividade, pessoa física, pessoa jurídica ou procedimento,
E aí eu botei um exemplinho, assim, né, para tentar trazer para a realidade o que seria, então, por pessoa. O assunto, né, no caso, um fascículo meu, então, com o meu nome, esse é o titular, né, daquele documento ali. Atribuição, arquivista em estágio probatório, né, um exemplo hipotético, data de abertura do fascículo, quando começou, e uma descrição do dossiê do servidor em estágio probatório e a classificação de acordo com o nosso código de classificação lá do CONARC. E o fechamento desse fascículo lá do estágio probatório, né? Tudo um exemplo hipotético, mas são dados que são obrigatórios para se pensar naquele conjunto documental. Ainda são previstos dados gerados automaticamente pelo sistema de gestão documental, como número de identificação e ordem progressiva. E, inclusive, nos documentos, na legislação, a gente encontra também os metadados obrigatórios para cada tipo de documento. Digamos assim, documento da área financeira, nós temos os metadados específicos que são obrigatórios, né, para a produção daquele tipo documental na administração pública italiana. Aqui também eu trouxe um exemplo trazido do plano de agregação no site da administração pública italiana, até tem o linkzinho ali e tem o coisa para quem quiser olhar depois. Eu tentei fazer uma tradução aqui para ajudar. A classificação, o plano de classificação é um pouco diferente do que a gente costuma fazer no Brasil. Ele traz meio que listas, né, de assuntos, mas na verdade são as funções do órgão. Isso se fala bastante em utilizar funções. E aí, por exemplo, o código 3, ele é relacionado a recursos humanos. E aí, o nome do fascículo, por exemplo, fascículo de pessoa, né, fascículo de pessoal, o tipo é por pessoa física e a descrição para cada funcionário vinculado, pode ser com contrato ou projeto, não necessariamente um funcionário com vínculo efetivo, podem ser agregados em várias formas em séries, funcionários de serviços e funcionários demitidos, né? Daí internamente a esse se diz, dá para se fazer subdivisões, né? Por funcionário em serviço, funcionário demitido, e pode haver subdivisões nisso. Outra fascículo que se tem, registro de ausência devido à greve. Então, se cria um fascículo com a classificação 3/12, que é a referência lá no código de classificação, por situação, né? Então, relativo àquela situação de greve, e se descreve que cada fascículo vai conter todos os documentos relativos àquele episódio de greve. E a terceira linha, o último exemplo que eu trouxe, o formulário de assinatura de cartão ponto. Aí vai ser por atividade específica da organização, da entidade, e dividido mensalmente internamente, né? Tem a possibilidade de se dividir internamente. Mas, por exemplo, se for de um evento, não necessariamente vai precisar dividir internamente. Então, são diretrizes que se estabelecem nesses planos de agregação, já pensadas previamente, para que se pense a produção documental desses conjuntos de forma sistemática, né, na produção documental, relativas à gestão documental, que é esses conjuntos que a gente vai ter produzidos pela instituição. Aqui um outro formato que eu também percebi, né, que eu acessei, de formas de mostrar como é que é feita a fasciculazione. Então, ali nós temos o título 3, ou até ficou 4, mas é 3, de recursos humanos também. Então, tem os dossiês por pessoa, que a gente já falou, e aí eles explicam como que é esse dossiê, o que pode ter, o que não pode ter, até informações sobre o sistema. Se percebe nessas informações, o sistema pode estar classificado, se for um funcionário que não que tem vínculo com a instituição,
ele vai ter uma classificação, um código específico dentro do sistema. Então, são detalhamentos que se traz, que trazem informações sobre aqueles conjuntos, né? Horário de trabalho, mesma coisa do exemplo anterior, só disposto de uma outra forma, como se fosse o nosso plano de classificação com mais detalhamento sobre aquelas tipologias e aqueles dossiês. Outro instrumento bastante interessante que eles utilizam é o manual de gestão documental, que eu, fazendo um paralelo com os manuais que eu já produzi no Brasil, ou que eu já tive acesso no Brasil, a gente tem um pouco mais de detalhamento dessa questão da produção documental, e esses itens aqui à direita da tela são diretrizes que estão previstas na administração pública italiana. Então, são itens que precisam estar dentro de um manual de gestão documental. E aí, dentre eles, né, a fascicolazione, mas aí tem outros, tipo, informações sobre aspectos de organização, do uso das ferramentas de TI, de interoperabilidade entre esses sistemas, de conexão, de envio de um documento para outro sistema, unidades responsáveis pelo protocolo, pelo arquivamento de documentos, tudo isso está dentro do manual de gestão documental. As regras de distribuição de documentos dentro da organização, eu resumi, mas ela é bem detalhado, assim, quais documentos precisam ser compostos, né, nesse manual de gestão documental. Informações sobre os formatos de arquivo de documentos aceitos, que podem ser recebidos pela entidade, ou que são produzidos pela entidade, como documentos, né, aceitos, digamos assim. Informações sobre o protocolo informatizado e formas de registro desses documentos, quais metadados são associados, a descrição completa da forma de protocolo, o plano de classificação adotado dentro também, como é a formação, né, a agregação, como eu falei, a fascicolazione, os fluxos documentais também é trazido normalmente como anexos desses planos, desses manuais de gestão documental, como é a organização dos documentos digitais, que referido aos sistemas, né, como é a estrutura, a arquitetura desses documentos nos sistemas, informações sobre a segurança e proteção de dados pessoais adotados, e a tabela de temporalidade também anexada. E aí, a administração pública é obrigada a elaborar e a adotar por medida formal e publicar esse site, no seu site institucional, o Manual de Gestão de Documentos. Isso está previsto na legislação. Aqui, só para ilustrar alguns exemplos que eu trouxe, assim, de manuais que eu consegui acessar. Então, tipo, quem é a responsabilidade relativa ao sistema, quem é responsável relativa à organização daquela entidade, a organização do acervo, a gestão documental, quem é o responsável, então está dentro desse manual, está lá anexado o decreto, a portaria que designa a pessoa responsável por fazer essa gestão documental, ou para fazer a gestão do sistema, enfim. O elenco de formatos que esse órgão utiliza, né? Ali tem um exemplo. E aí eu trouxe alguns nossos, para a gente fazer alguma reflexão, porque eu tentei, ao mesmo tempo que eu acessava esses instrumentos, fazer uma conexão com os nossos, aí com os nossos instrumentos no Brasil, quais a gente tem, né? Que são o nosso código de classificação do CONARC, né, que disponíveis para os órgãos do Executivo Federal, do Municipal e Estadual utilizarem de base. Trouxe também um exemplo do Poder Judiciário, que eu trabalho, né, Resolução 324, que traz a tabela de temporalidade administrativa e judicial e outros instrumentos, traz um manual de gestão documental, mas que também talvez não vá tão a fundo nessa questão da produção documental, apesar de a gente ter alguns instrumentos que vão mais a fundo, né, principalmente na área judicial, que é bem focada em procedimentada, né, com relação a processos. Trouxe aqui também que é uma coisa que eu acho que vai bastante nessa direção de se pensar a gestão documental desde a produção,
que é a recomendação do CONARC com relação ao SEI. Tipo, muitos órgãos hoje utilizam o SEI, então a gente precisa trazer formas e recomendações de se utilizar esse sistema para que ele traga boas práticas de gestão documental interna, mesmo que não seja aderente, né, às normativas e não seja exatamente um SIGAD. E aqui eu trouxe o link do encurtador, se quiserem anotar, é o documento onde eu trago todos os links e pesquisas e artigos e livros que eu pesquisei para trazer nessa apresentação. Posso botar depois não sei, para o pessoal para enviar. E aqui fica o meu contato e o meu agradecimento. E quem quiser trocar uma ideia sobre isso, tiverem perguntas que eu souber responder, estou à disposição. Ótimo, Luciane, muito obrigada por sua contribuição, muito interessante. Pessoal, só um aviso para o pessoal que quiser fazer perguntas, pode encaminhar aqui, tá? Na área de perguntas e respostas, tem uma galera também levantando a mão. Mas antes, Luciane, eu fiquei assim, encantada, sabe? Com esse assunto, encantada, eu acho que é muito, muito interessante mesmo, né, o assunto. E embora a gente saiba, agora no final você comentou também, né, que existam esses direcionamentos, né, para ter um controle maior daquilo tudo que é produzido, né, mesmo em sistemas, e a gente consegue ter um controle maior, inclusive em sistemas, né, mas eu vejo que existe uma relação muito de causa e efeito, assim, que é muito próprio da arquivologia, né, que a arquivologia ao longo do tempo se preocupou muito com os efeitos, né, que é a massa documental acumulada, que é como tratar isso que já está posto, né, e eu vejo que a causa a gente tem que refletir muito mais, né, e pensar estratégias, metodologias para a causa mesmo, né, da produção, né, que me parece, então, que foram criados poucos mecanismos, assim, para a gente, que nos permita refletir, né, sobre a causa da produção dos documentos dentro dos seus respectivos contextos, né. E aí, eu queria lançar uma primeira pergunta, tá, então, assim, mas bem exploratória, né, que diante, assim, dos teus estudos, das tuas leituras em relação a esta temática, você acredita, então, que o plano de produção, ele dentro de uma realidade, assim, já brasileira, né, eu bem louca, já querendo aplicar, poderia ser considerado um instrumento de gestão, né, assim, literalmente, que se relacione com, né, com os demais instrumentos, como o plano de classificação, como tabela de temporalidade, né, ou seria mais como um mecanismo de apoio, né, para endossar instrumentos que já existem? Eu acho que dá para fazer as duas coisas, mas eu acho que a gente precisa mais daquela ferramenta que ajude o produtor, né? Que oriente o produtor. Porque o que eu vejo, assim, tanto na minha realidade quanto conversando com colegas, é que não se tem essa diretriz, não se tem essas diretrizes de produção documental. Os colegas criam documentos da sua visão, com a sua, e muitas vezes são pessoas que não têm essa visão que o arquivista tem, né, de, o documento que eu estou produzindo, ele vai precisar de tais informações, ele vai ser guardado, talvez vai ser guardado para sempre, pode ser um documento permanente, e eu não estou nem colocando os metadados básicos que precisam nele. Então, se a gente tivesse esse instrumento pensado, né, ele já daria esse suporte lá para o produtor e daria esse suporte também para a hora do arquivamento, né? Ele serviria para as duas coisas. Porque até a problemática que você levanta na questão que não quer classificar, né? Então, assim, essa organização, né, já no ato da produção, ela já vai exigir do produtor, né, de quem produz, de quem cria o processo, os documentos, que ele saiba qual é o processo e qual é o documento, né? Mas então que a classificação ela fique né, subentendida a partir do entendimento de quais processos e documentos compõem esses processos como um todo, né? Exato. É bastante trabalho pela frente, mas um estudo muito legal. Estou interessada e vou querer compartilhar depois sobre isso. Vamos lá. Anotei teu e-mail aqui já. Bom, a gente tem aqui o pessoal de mãos levantadas, o Aloísio. A gente consegue liberar o microfone para ele.
Vamos ver. Oi, Aloísio, você consegue acionar o seu microfone? Estou desconfiada que não, gente. Eu acho que não também. Eu mandei uma solicitação para ele, mas não foi respondida. Entendi. Tá bom, então. Bom, gente, mais alguém tem alguma dúvida? Pode colocar aqui também no box de perguntas e respostas. Pelo chat eles conseguem participar, Olivia? Ó, o Ítalo também. Acho que está fechado, Lara, o chat para a participação. Pronto, o Ítalo entrou. Pois não, Ítalo? Oi, gente. Boa tarde. Na verdade, eu quero fazer primeiro uma contribuição do ponto de vista técnico. Eu estou no celular e eu não consegui achar o bloco de perguntas e respostas. Então, eu não sei se as outras pessoas também tiveram essa dificuldade, por isso não apareceram. Acho que alguém já deu um joinha que talvez esteja com a mesma dificuldade que eu aí. A segunda coisa, parabenizar, Luciane, muito legal o trabalho, muito interessante ver aí uma perspectiva bem diferente da nossa. Eu não conhecia esse instrumento ou de apoio, né, ou complementar, ou enfim, eu achei muito interessante. Acho que é algo que falta muito quando a gente olha para um plano de classificação do CONARC, por exemplo, que as pessoas ficam muito perdidas, porque ele tenta ser uma coisa que domina um universo que é muito complexo, né, que é a administração pública, né? Então, ter um instrumento desse que se aplique, vamos dizer assim, a órgãos que são similares, por exemplo, universidades, a institutos de pesquisa, a empresas públicas, né? Eu acho que isso é uma forma de você, com a permissão aí da palavra, agregar, né, essas instituições e facilitar a gestão de documentos, porque a gente sabe que tem uma escassez de arquivistas na administração pública de forma geral, né? Eu acho que a gente tem que dar esse apoio. Então, foi muito bom aí, tirei alguns prints da sua apresentação para olhar com mais cuidado depois. E não tem nenhuma pergunta, não. Vou ver depois também a gravação com mais cuidado. Obrigado e parabéns. Obrigada. Só para comentar um detalhe que o Ítalo falou, tem o que eu vi é que tem instrumentos com relação a órgãos similares, digamos assim, às cidades, por exemplo, né, que tem produção documental muito similar, mas de qualquer forma, a legislação obriga que cada um tenha o seu, porque ela vai ter suas peculiaridades, então isso é uma coisa que na apresentação, está inclusive linkado nos documentos que eu listei lá, a apresentadora, a professora Mariela Guercio fala sobre isso, ela diz assim, é muito importante que cada órgão tenha, que não pode ser um copiar e colar, né, que tenha se pensar a sua própria produção documental, as suas peculiaridades, os seus detalhamentos, até porque muitas vezes algumas coisas dessas mudam, né, as funções e as atividades do órgão não mudam cada gestão nova, mas internamente da organização mudam-se procedimentos, então muda a gestão, pode mudar algum procedimento e que vai ter referência, né, vai ter relação com esses instrumentos de produção documental também. Certo, muito obrigado, Ítalo. Obrigada, Luciane. Mais alguém, gente, que tem alguma questão? Aqui só pediram depois, por favor, disponibilize o link com os materiais novamente. Aí depois, Luciane, você pode disponibilizar para nós aqui no chat mesmo? Sim, eu vou botar no chat, daí não sei como é que a gente faz para divulgar. Vou botar o link aqui. E depois a gente pode encaminhar também aos inscritos. Mas alguém conseguiu com o encurtador. Já? Que bom, deu certo. Coisa boa. Tá certo, então. Bom, gente, mais alguma questão, mais alguma pergunta, mais alguém que tem interesse em se manifestar?
Então tá ótimo. Bom, acho que então gostaria de mais uma vez agradecer a Luciane por essa oportunidade de estarmos aqui, Luciane, Eu né, que e compartilhar com essa temática tão interessante, né, que eu particularmente gostei. Já vou procurar ali no privado, já vou te chamar lá para a gente conversar um pouco, né, e com reflexões tão necessárias aí para a nossa área. Muito obrigada por colaborar com a gente, com o nosso evento também, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada a todos que estão ajudando nesse evento, que estão organizando, também os organizadores. Muito obrigada pelo apoio nos arquivos do Rio Grande do Sul. Tá ok, então. Muito obrigada, Luciane. Muito obrigada a todos que nos acompanharam agora na sessão aqui da Luciane Adolfo. E agora a gente volta às 15, né? Daqui 10 minutinhos a gente volta para a nossa próxima mesa com Juliano Balbon e Débora Flores. Certo, gente? Sobre o panorama dos arquivos do Rio Grande do Sul. 10 minutinhos para vocês esticarem a perna, tomar um cafezinho. Certo, gente? E estamos aí aguardando vocês.